Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e você pode me encontrar aqui no canal todos os dias, de segunda a segunda. Será sempre um prazer. Quando falamos sobre lugares mal-assombrados aqui no Brasil, com certeza, um dos primeiros que vem na cabeça das pessoas é o famoso edifício Joelma, localizado na cidade de São Paulo e que hoje se chama Edifício Praça da Bandeira. Mas você sabe exatamente qual é a história desse lugar? Você já ouviu falar dos detalhes do terrível incêndio que aconteceu no local e das lendas que rondam o edifício? Vem comigo, que eu te conto a história do edifício Joelma, que era do outro lado da praça do prédio que eu morava na época. Tenho essas lembranças fortes em mim ainda. O edifício Joelma, ele foi projetado pelo arquiteto Salvador Candia. Na época, ele já era um arquiteto respeitável. Candia tinha estudado no exterior, já tinha feito diversos projetos de prédios, inclusive na cidade de São Paulo. Nascido em Mato Grosso do Sul, mas criado em São Paulo, ele fez parte de uma geração mais cosmopolita da arquitetura brasileira. No final da década de 60, ele foi escolhido para projetar o edifício Joelma. A obra começou em 1969, financiada pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora. Para a época, o edifício levava um dos mais modernos sistemas de incêndio. Na construção, foi usado concreto armado com vedações externas de tijolos ocos, cobertos por reboco e fachada em ladrilhos. As janelas do edifício eram de vidro em esquadrias de alumínio e a cobertura com telhas de cimento amianto sobre estrutura de madeira. Após 3 anos de construção, o edifício Joelma finalmente foi inaugurado. O subsolo e o térreo eram usados para guardar documentos, enquanto do primeiro ao 10º andar ficavam os estacionamentos. Já do 11º ao 25º andar ficavam salas e escritórios. Esses andares eram divididos em 2 torres, a Torre Norte, com vista para a Avenida 9 de Julho, e a Torre Sul, que ficava com vista para a Rua Santo Antônio. Logo após sua inauguração, o edifício foi alugado para o extinto Banco Crefisul de Investimentos. Na época, foi considerado um edifício moderno e seguro. Durante cerca de 2 anos, as coisas funcionaram perfeitamente no edifício Joelma. O enorme prédio comercial era o local em que centenas de trabalhadores frequentavam todos os dias. Mas no dia 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h45 da manhã de uma sexta-feira, a história do edifício Joelma mudou para sempre, por causa de um pequeno curto-circuito que aconteceu em um ar-condicionado no 12º andar. Começou um incêndio que logo se espalhou pelo edifício. Um dos fatores que ajudou o fogo a se espalhar rapidamente foi que do 11º andar para cima, o prédio estava cheio de escritórios. Isso significa que esses andares estavam repletos de divisórias, com móveis de madeira, pisos de carpete, cortinas de tecido e forros de fibra sintética, fazendo do local um ambiente perfeito para que o incêndio matasse dezenas de pessoas. Para completar o cenário de uma terrível tragédia, no dia do incêndio, havia cerca de 756 pessoas no local. Os 7 primeiros andares de garagem não foram atingidos graças às portas de emergência, o que permitiu que os 17 funcionários que estavam ali trabalhando se salvassem. Já os andares ocupados pelo Banco Crefisul, esses foram fortemente atingidos pelo fogo. Nesses andares, trabalhavam cerca de 861 funcionários, dos quais 600 já haviam chegado na hora que o incêndio começou. Além dos funcionários do banco, havia também 71 pessoas que trabalhavam em uma empresa de limpeza que prestava serviço ao edifício Joelma. Quando o acidente aconteceu, o Código de Obras do município de São Paulo em vigor era do ano de 1934. Sendo assim,
é inegável que estava extremamente ultrapassado e, consequentemente, apesar de ser conhecido por ter um sistema de incêndio moderno, o edifício Joelma era uma construção repleta de materiais inflamáveis, o que ajudou a espalhar o fogo, sem contar que não tinha saídas de emergência o suficiente para que todas as pessoas evacuassem o local. Sem escadas de emergência, havia apenas uma escada central para ser usada, que rapidamente foi tomada pela fumaça. Algumas pessoas tentaram fugir pelo elevador, que rapidamente também parou de funcionar. Em um deles, 13 pessoas morreram carbonizadas a ponto de não serem reconhecidas. Com a escada tomada por fumaça e com os elevadores desligados, muitas pessoas subiram até o terraço do prédio na esperança de serem resgatadas. Alguns helicópteros até tentaram pousar na parte superior do prédio, mas não conseguiram, pelo fato de não existir um heliponto. Por causa do trânsito da região, o Corpo de Bombeiros só chegou ao local 7 minutos depois da primeira chamada. Cerca de 1.500 pessoas estiveram envolvidas no resgate, entre bombeiros, profissionais das forças de segurança e equipes de 5 diferentes hospitais estaduais. A operação de resgate contou ainda com 14 helicópteros, 39 viaturas do Corpo de Bombeiros e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Infelizmente, todo esse aparato de resgate não foi o suficiente para salvar as pessoas que estavam dentro do prédio. Em certo momento, pessoas desesperadas já se atiravam do alto do edifício. As cenas de pessoas penduradas em parapeitos ou se jogando pelas janelas ficaram muito tempo na memória de quem presenciou essa tragédia, inclusive eu. O fogo só foi controlado por volta das 11 da manhã e por volta de 1h da tarde, todos os sobreviventes já haviam sido resgatados. Dos mais de 750 ocupantes do prédio, 191 morreram e outros 300 ficaram feridos. Em 1972, 2 anos antes do edifício Joelma pegar fogo, aconteceu um outro incêndio no edifício Andraus. Só que nesse caso foram 16 mortos. A tragédia poderia ter sido muito pior, mas foi amenizada por causa de 2 características. Havia escadas de emergência e um terraço na laje superior, que foi capaz de suportar centenas de pessoas e o peso de um helicóptero, que foi usado no resgate dos funcionários das várias empresas instaladas nos 32 andares. Se o edifício Joelma tivesse a mesma estrutura, é bem possível que menos pessoas tivessem morrido. Após o incêndio, o edifício Joelma ficou interditado por 4 anos. A reinauguração aconteceu em setembro de 1978 e teve como destaque novos padrões de segurança. Chamado de Novo Joelma, o prédio acabou sendo rebatizado nos anos 2000 como Edifício Praça da Bandeira. Mas calma, que a história do edifício Joelma ainda não terminou. Pelo fato do edifício Andraus ter passado por um incêndio em que houve menos vítimas, surgiu a especulação de que o terreno onde o edifício Joelma foi construído era amaldiçoado. Segundo essa lenda, no passado, o terreno teria sido um pelourinho, onde eram executados escravos e criminosos. Há também relatos de funcionários que afirmaram ter ouvido vozes, além de presenciar fenômenos estranhos, como faróis de carros acendendo sozinhos e a aparição de espíritos. Durante as gravações do filme Joelma, 23º Andar, inspirado na obra de Chico Xavier, dizem que um fotógrafo conseguiu capturar supostos rostos de espíritos no set de gravação. Outro fato interessante é que, em 1948, anos antes do prédio ser construído, aconteceu um homicídio no terreno do local, que ficou conhecido como Crime do Poço. Na ocasião, um professor, chamado Paulo Ferreira, de 26 anos, matou a própria mãe e as 2 irmãs, e as jogou em um poço no terreno. Quando a polícia achou e começou a cavar o poço, Paulo acabou tirando a própria vida.
Há também uma história de uma digitadora chamada Volquimar Carvalho dos Santos. Ela foi uma das vítimas que trabalhava no 23º andar. Ao tentar sair do prédio, ela foi impedida por outras pessoas que desesperadamente tentavam salvar suas vidas. Como é que essa história veio à tona? Bom, o caso de Volquimar ficou conhecido por causa de uma carta psicografada por Chico Xavier e publicada em um livro chamado Somos 6. Lembra quando eu falei que 13 pessoas morreram dentro de um dos elevadores do prédio? Também existe uma lenda relacionada a essas vítimas. Os restos mortais dessas pessoas ficaram tão danificados e tão misturados pelo fogo que os corpos nunca foram identificados. As cinzas acabaram sendo enterradas no cemitério São Pedro, com a lápide As 13 Almas. Reza a lenda que tempos depois dos restos mortais terem sido enterrados, o zelador do cemitério frequentemente escutava gritos de pessoas desesperadas vindo das sepulturas. Era como se as pessoas estivessem sendo queimadas vivas. Para tentar acabar com o sofrimento das 13 almas, jogaram água nos túmulos e, aparentemente, os gritos nunca mais foram ouvidos. Até hoje, muita gente visita o túmulo das 13 almas e atribui a elas alguns milagres. Em agradecimento, quem visita o túmulo deixa um copo com água. Se essas histórias são reais ou não, eu não posso te dizer com toda certeza. Pode ser que ocorreram tantas tragédias no local onde o edifício Joelma foi construído por pura coincidência. Ou vai ver, esse lugar está realmente amaldiçoado. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!